Fala, turma, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Futebol para quem não gosta. Eu não sei porquê, mas por que é futebol para quem não gosta? E a gente vai falar de uma coisa que muita gente também não gosta, que é tática. Muitas vezes alguns narradores já reclamaram, mas como a gente ama isso, né? Como ontem foi o dia do futebol, a gente quer falar ainda mais sobre essa primeira maravilha do mundo. Hoje, nosso grande convidado, nosso grande amigo Daniel, que é formado aí, está formando em contabilidade, é formado na Universidade de Futebol, em tática, analista de desempenho, escreve para os portais FNV Esportes, no qual também escreveu Futebol na Veia, e MW Futebol. Ô, Daniel, seja muito bem-vindo, cara. Primeiramente, gostaria de agradecer você por ter aceitado nosso convite, por estar junto com a gente para ter esse papo aqui. Boa noite, Diogo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal que está escutando nós. Eu que agradeço, né, pelo convite. Sempre bom estar no meio de amigos aí, no meio do pessoal que gosta de futebol, né, que gosta de conversar sobre futebol, principalmente sobre o futebol jogado dentro das quatro linhas. Então, o prazer é todo meu de estar aí com vocês e vamos ter uma conversa muito legal aí essa noite sobre o futebol. É isso, com certeza. O Serginho, né? Nosso grande amigo Serjão, James Berrenteiro, influencer, TikToker. Não sei mais o que dá um apelido para você, cara. Muito obrigado por mais uma parceria. E vamos para mais um podcast aqui, né, meu amigo? Tamo junto, tamo junto. Boa tarde aí. Boa tarde não, bom dia, boa tarde, boa noite para depois quem vai estar vendo aqui esse podcast, para você, pro Daniel, agradecer por ter aceitado o nosso convite. E eu só vou finalizar dizendo que o futebol, para quem não gosta, foi o nome dado por Robert. Então, não me pergunte porque isso veio. E para dizer que, como ontem foi meu aniversário, dia do futebol, acho que eu já entendi tudo. Vamos que vamos, né? Se parar, enferrugem ainda mais com um fio bom demais da conta. Ô, Daniel, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, a sua relação com o futebol. A partir de que momento eu acho que ele caiu, né? Eu acho que nós vamos continuar aqui, ó, Serginho. Ontem, né? Aproveitar, ó, e teve bastante bolo aí, não teve, ô, Serginho? Teve bastante bolo aqui. Meu aniversário foi ontem, dia do futebol. Para quem estiver vendo aqui ao vivo, né? Porque provavelmente essa parte, eu não sei, de repente a parte fica legal, a gente não conta, mas vai pro podcast. Mas a gente está entrevistando o Daniel Clabundi, aí o Daniel, que no caso escreveu aí parte do livro, no caso, Tática dos Campeões, também, coautor, né? O cara Sim, sensacional na lista de desempenho, como o Diogão já apresentou. Cara, tenho muita pergunta para fazer para ele, estou rezando já para ele subir logo. Quero falar sobre as novas regras do futebol, quero perguntar sobre evolução tática, enfim, quero conversar de fato sobre análise de desempenho dos atletas. Já conheço o Rafa McRae, né, que é lá do basquete, analista de desempenho em basquete. Agora eu quero principalmente arremesso. Agora vou conhecer e conversar analista de desempenho em futebol. Isso para mim, fora de série mesmo. Acho que o futebol mais para quem não gosta é porque o futebol que o pessoal gosta, debatido em mesa de bar, é muito emocional, né? Se a gente for parar para pensar. O Daniel tá de volta. Sim, né? O futebol, para quem não gosta também, é uma maneira, né? Uma analogia. Muita gente não gosta de futebol, assistir futebol. Mas sim falar sobre ele, a gente ama e gosta, né? Ô, Daniel, completando um pouquinho da nossa apresentação, você que foi coautor também do livro, né, As Táticas dos Campeões, como o Serginho colocou aqui, peço perdão por ter esquecido, mas conta pra gente aí sua história, a sua relação com o futebol e também a história de Daniel. Bom, pessoal, minha relação com o futebol começou em 2000 e... Comecei a acompanhar mais a fundo mesmo o futebol em 2017, né? Em 2018, início de 2018, eu tive um convite do pessoal do MW Futebol para fazer parte do projeto lá. Então,
questão do futebol dentro das 4 linhas. Projeto em Porto Alegre aqui, encabeçado pelo Gustavo Fogaça, né, o Gufo, que muitos devem conhecer aí das redes sociais. É o cara que conhece muito ali das análises táticas, conhecer um pouco para ter aquele primeiro conhecimento, digamos assim. Então, a partir daí, eu comecei a correr atrás de mais estudos, livros, né? Comecei a aperfeiçoar mais, até que surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de análise de desempenho na Universidade de Futebol, onde eu fiz lá por, eu acho que foi 4 ou 5 meses a duração do curso. Eu me formei e em 2019 surgiu a oportunidade de fazer parte do pessoal do MW, ajudar eles a escrever um livro, né, sobre os 16 campeões 16 campeões do Brasil, né, e os seus maiores títulos. Tem, por exemplo, eu para brasileiro de 1985, aquela final épica em cima do Bangu, no Maracanã, né? Tem a escritora que escreveu sobre o Internacional campeão mundial de 2006, o campeão mundial de 81, tem o Grêmio campeão mundial de 83, e assim por diante. Então são 16 clubes, né, analisados taticamente. A gente conta um pouco da história via na época, né, naquele ano, o esquema predominante de cada. Sim, sim, não, é muito interessante. Aquela grande final também, meus amigos, foi como você dizia, Galvão, um teste para cardíaco, viu? O Maracanã lotado, né? Naquela época o Bangu foi interessante naquele campeonato, né? Que foi o Curitiba campeão, o Bangu em segundo, o Brasil de Pelotas ali em terceiro. O Curitiba que venceu o Atlético Mineiro na semifinal, né? Foi um grande jogo. Venceu por 1-0 no jogo de ida e conseguiu segurar o empate. E, Daniel, e como que essa experiência de escrever um livro mudou um pouquinho, tanto na sua vida pessoal, quanto também na vida do Daniel, analista de desempenho? Muda bastante coisa, né, Diogo? Eu sempre fui um cara muito exigente para pregar as palavras, na forma de escrever, né, e mais. E escrevendo esse livro, eu tive a certeza que eu não sabia praticamente nada de como redigir um texto. Então, são as coisas minuciosas que tu ter para redigir um texto, né, e ainda mais redigir um capítulo de um livro. Além disso, a consulta, a procura de correr atrás das informações. Eu tive a ajuda do Fábio, lá do Curitiba, que cuida da parte histórica do Curitiba, então, da seção histórica, melhor dizendo, né? Ele me ajudou bastante, me indicou vários caminhos no site do Curitiba lá para me procurar informações sobre aquela partida e sobre aquele ano, tanto de elenco, de jogadores, do técnico, de tudo mais. Então, foi uma procura bem interessante, né? Bem, até, digamos, cansativa, desde do que escrever por escrever, né? Colocar qualquer coisa ali e mandar para a editora. Tem que saber o que realmente aconteceu com aquele time, com aquele clube, naquele ano, no Brasil, no mundo, em qualquer parte que a gente colocasse junto. Então, foi bem legal. Apesar de ter sido bastante cansativo, assim, foi bem prazeroso fazer, né? Ajudar a escrever esse livro.
porque faz parte da história do futebol do Brasil agora, né? No caso, é um pedacinho, nem que seja 0,0000001%, mas eu sei que eu estou fazendo parte de um pouquinho da história e da literatura esportiva no Brasil. Sim, sim, né? Até de fato, cara, eu acho que vai, tipo, fica como um legado, né? Um dia você vai poder sentar com os seus netos e falar, ó, o vovô escreveu aqui um livro que contou a história do futebol lá em 1985. Isso eu acho que é uma coisa mais grandiosa. Ô, Daniel, uma dúvida, cara, que eu tenho, eu acho particular, porque depois que eu comecei a aprofundar um pouco sobre ver tática, de ver a função de cada, você vai assistir um jogo, você não consegue mais olhar com o olhar de torcedor, né? Você começa a olhar ali, você começa a ver, enxergar verdadeiramente o desenho do jogo. Como que foi essa transição para você? Foi esclarecedor, né? Tu olhar uma partida de futebol como torcedor ou simplesmente por gostar do jogo em si, né? Gostar da partida é uma coisa. A partir do momento que tu começa a ver o porquê o atacante fez o gol ou porquê o volante e o meio de campo, né? Ou porquê o cruzamento para a área foi gerado, como foi gerado, é totalmente diferente, né? Tu praticamente não olha mais a bola depois que tu aprende a enxergar por esse lado. Tu tira o olho da bola, tu começa a ver os 22 jogadores dentro de campo. Então, é algo assim que te abre a mente, né? Te abre a cabeça para várias outras questões dentro do campo que não seja só ver em si, né, dos jogadores de um para o outro, e sim tu começa a enxergar várias outras coisas de campo. O jogador buscando espaço, um atacante fazendo desmarque e quebrando linhas, o passe de ruptura, o jogador entre linhas. Então são várias outras questões que tu começa a enxergar dentro do campo. Caramba, Diogão, eu vou até pegar a palavra agora para fazer também a pergunta, ele falando relacionada a isso, né? Quando tem essa mudança, essa ruptura do eu torcedor para o eu até comentarista, né? Voltado à análise de desempenho, análise tática e tudo mais. Baseado nisso até o Daniel. Hoje, quando você assiste, não falando quem é, mas quando você assiste seu time de coração, você consegue voltar a ser torcedor ou você continua sendo analista de desempenho? Depende do momento do time. Depende muito do momento do time. Por exemplo, se eu for olhar um jogo dele numa final de um campeonato, esquece. Esquece que eu vou olhar como analista, né? Ali eu sou torcedor e não iam falar de tática, digamos assim. Então, mas no dia a dia, sim, no dia a dia eu consigo separar, sim, consigo ver muito mais analisando a partida, né? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. E trazer também uma coisa que muita gente tem curiosidade, né? Saber da época antiga, se a gente for falar em tática, e quando a gente fala desempenho e tal, muita gente vai lembrar da laranja mecânica, né? Vai falar do Cruyff, vai falar daquela época, puxando mais para o lado tático e tudo, de onde começou. Existe o aprimoramento, a evolução, principalmente a evolução do futebol e tudo mais. Mas existe uma diferença gritante tática daquele Cruyff, por exemplo, que o Guardiola bebe das táticas hoje até o futebol moderno? Olha, uma diferença gritante, como tu colocou, eu acho que não, né? Não só daquela época do Cruyff, mas
várias outras, até no livro Tática dos Campeões a gente comenta sobre isso. Por exemplo, o Flamengo de 81 jogava no 4-3-3, né? O Grêmio de 83, campeão mundial, chegou a jogar num 4-1-4-1 e num 4-3-3 também, né? O Espinosa mesmo explica isso. Então, eu acho, para ser bem sincero, eu acho que agora a gente tem mais informações sobre essa parte tática dos times, né? Na parte que os times usam, essa parte tática, que antigamente. Antigamente se tinha até esse conhecimento, só que era mais restrito aos técnicos e auxiliares técnicos, no caso. Hoje você vê um aparato de gente, de pessoas, de equipamentos em volta dos técnicos, auxiliando ele. Então, o Guardiola, como tu comentou, ele se inspira na seleção brasileira de 82, que para ele é o maior time de todos os tempos. Né? Então, a inspiração do Guardiola é a seleção de 82, é o futebol mais bonito que eu já vi jogar na vida. Ele sempre fala isso nas entrevistas. Então, acho que hoje a apresentação, a disponibilidade das informações é maior do que naquela época. Então, acho que isso facilita bastante o conhecimento do geral, né, das pessoas. Naquela época não tinha chegar nesse. Tá vendo aí, Diogão? Tá vendo aí? Ou seja, não temos tanta diferença. As táticas e tudo já estavam lá. Basicamente foi a mudança. São amiguinhas, né? Hoje é dia do amigo, né? Aproveitando a brecha, né? Mas, ô Daniel, né? A gente vê aí, você falou da seleção de 82, né? Que foi uma das melhores seleções e me sinto muitas vezes mal por não ter, né? Acompanhado um jogo desse. Hoje você vê uns jogos aí que, se você pudesse dizer, você dizia, viu? Mas, cara, como que você vê a seleção de 82, né? Com o Zico, grandes jogadores, Sócrates, entre outros, e ver a seleção de 2006, também cheio de estrela. Roberto Carlos, Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho. Como que você vê esse desempenho das equipes? Você acha que em 2006 teve mais estrelismo, teve mais regalias para os jogadores que puderam ir em festa e tudo mais? Daí entra bastante a questão do paizão o paizão não, desculpa. A questão muito do técnico, né? Por liberar ou não liberar os jogadores. Eu acho que vai muito do jogador essa questão. O jogador tem que saber se ele tem a liberação para ir em festa, para fazer o que quiser. Eu acho que ele tem que ver muito jogador aí que noite vira à noite, no outro dia vai treinar, pode até não treinar bem, mas no dia do jogo ele resolve a partida. Então, eu acho que é muito mais do jogador isso aí de ir bem ou não, do que da liberação em si. Porque a gente já cansou de ver aí jogadores que o Ronaldinho Gaúcho gostava de uma festa como gostava, né, e resolvia sempre muitas partidas. O Renato Portaluppi também, né, todo mundo conhece a fama que ele tem. Então, e resolvia partidas, entre outros jogadores. E quase todos gostavam de uma farra, né, de se divertir e coisa, mas chegavam na hora do jogo,
no domingo, na quarta-feira, eles iam lá e resolviam a parada. Eu acho que hoje é questão de adaptação, né? Hoje a questão das mídias sociais. A gente vê muito jogador se importando muito com as mídias sociais, com o que falam nas mídias, né, das críticas. Antigamente as críticas partiam dos repórteres, né? Tinha lá a entrevista coletiva, ou a entrevista no gramado, na saída do campo. Então o jogador dava aquela entrevista ali e ponto. Né? Quem fazia a crítica era o jornalista, o comentarista ali, o narrador. E hoje em dia não, hoje em dia o jogador entra no Instagram, no Twitter, se ele foi mal numa partida, ele vê uma chuva de crítica em cima dele, gente ofendendo, ameaçando e tudo mais. Coisas que não tinham no passado. Então, isso vai muito é a questão psicológica, né? Muito discutida no meio do futebol, importante no meio do futebol, né? Os técnicos aí no Brasil e no mundo sabem lidar muito com essa questão psicológica. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. Sim, sim. Já aproveitando, né, você falou aí sobre as críticas da torcida, e o que você acha da torcida cobrar um futebol bonito, como a gente viu ali um exemplo recente, Flamengo de 2019 e o Flamengo de Rogério Ceni, que a turma acha defeito em tudo, acha defeito aqui, aqui isso, aquilo, tá errando aqui na zaga. E como que você vê esse olhar crítico da torcida, em vez de não entender o que o técnico quer, né, apresentar com o time, e muitas vezes fica comprando, eu quero tal jogador daria certo, isso, aquilo, mas só que na realidade aquele jogador, eu acho que até pelo fato da pessoa estar tão obcecada em criticar, que ela acaba não vendo, né, o que ele está acrescentando ao time, né? Está sendo peça fundamental. É verdade, Diogo. Eu acho que essa torcida, tu deu o exemplo do Flamengo, né, de 2019, o Jorge Jesus é com a torcida, né? Essa torcida que torce pro time, né? Que não torce pro futebol, digamos assim, né? Não olha uma partida de futebol pensando no jogo em si, mas torce pro seu time, quer que seu time vença, seja campeão, sempre. Então, depois que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, acho que teve uma transição de estilos. Eu acho que o Flamengo meio que se perdeu, né? Trouxe o Dominic, depois trouxe o Rogério Ceni. Então, agora tem o Renato. O Renato, nessa partida contra o Bahia, me parece que demonstrou um pouco de algumas características muito próximas do que o Jorge Jesus fazia, né? Mas sem comparação, eu não gosto de ficar comparando técnicos ou comparando jogadores e até mesmo comparando times, por exemplo, o Flamengo de 2019 com esse Flamengo de 2021, até porque os jogadores eles ficam velhos. Em 2019 não tinha pandemia, então tem desfalques no time, né? Por exemplo, o Gerson saiu, né? Que era um jogador muito importante nesse meio campo do Flamengo. Então, eu acho bem normal essa cobrança das torcidas, né? Porque esse torcedor ele quer ver o seu time ganhar sempre, quer sempre ser campeão. E outra coisa, como eu sou aqui do Sul, que eu acompanho bastante, foi a questão dos torcedores gremistas, né? Vem do Renato Portaluppi, aí, campeão da Libertadores 2016, campeão da Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, Recopa 2018, depois foi decaindo a produção, decaindo, e até que ele teve que sair do não deu certo, não conseguiu implementar seu estilo de jogo, e agora tem o Felipão, que é algo totalmente diferente do
do que o Renato faz, né? O estilo, as de jogo do Filipão não são iguais a do Renato, muito menos as do Thiago Nunes. Então, são questões de começar pela direita, escolher o seu treinador para se adequar melhor às peças. Essas que o saber que torce pelo seu clube, né? Ele só vai para frente da TV para olhar o seu clube, o seu time do coração jogar, né? Não é como eu, por exemplo, que passo todos os dias olhando partida de futebol, né? Até segunda-feira eu estava olhando a série B, Curitiba e Sampaio Corrêa, se não me engano. Então, tu sempre porque eu gosto do futebol, né? Não só do time, do meu time de coração que eu torço. Coração é azul ou vermelho? Ô, Daniel, eu queria que você falasse, cara, sobre esses dias eu acompanhei um vídeo de um analista do Palmeiras. Ele sofrendo críticas porque ele estava falando do erro do Abel. Você acha que ainda, entre aspas, tem um tipo de preconceito de você analisar, fazer uma análise sobre o seu time e apontar os erros de alguma parte da torcida, não falando que todas, né? Diogo, eu não estou te ouvindo. Agora você me ouve? Agora tá ok ou ainda não? Só viu, Serginho? Tô ouvindo normal. Você tá ouvindo agora, Daniel? Tá ouvindo? Você tá conseguindo ouvir, Daniel? Daniel, você me ouve? Daniel, escuta a gente? Eu acho que não tá ouvindo agora, eu acho que o áudio deu bug. Daniel? Vamos chamar a estrela lá do Rio Grande do Sul. Né? Vamos que vamos. Ó, lembrando também para você que está acompanhando a gente aqui, ó, no Twitter, na Twitch, segue a gente aqui e também acessa nossas redes sociais, né, o @asportweb, que você também pode acompanhar no nosso Instagram, no nosso Facebook, dá uma curtida lá, segue a gente, porque a gente leva aí umas transmissões de jogos. Talvez você chegou aqui para podcast, a gente faz podcast, a gente também faz transmissão. A gente é igual uma marca aí de um produto bom, 1001 utilidades, né? Hashtag patrocina nós. E a gente faz de tudo aqui, a gente narra vôlei, a gente narra, o que mais, Sardinho? Vôlei, Fórmula 1, basquete, até estamos conversando aí, estou conversando com o Robert para transmitir a competição na qual eu sou campeão, de varrer poeira embaixo de alto mar, lá no norte da Noruega, que vai ser sucesso aí nos próximos dias, e claro que vai dar um corte maravilhoso de spoiler pro Instagram, e eu fui, né, vice-campeão dessa competição, sinto ser orgulhoso. Mas é isso, essa grande competição que vai ter agora a transmissão da Alternativa Sport Web, que agora que a gente vai levar uma webcam. Temos o Daniel de volta. Vamos lá. Ô, Daniel, você tá me ouvindo agora? Voltei, pessoal. Agora sim. Beleza. Então, cara, eu tava perguntando para você sobre um analista de desempenho do Palmeiras, né? Não é do clube, mas assim, nas redes sociais,
que ele apontava, eu acho que, os erros do Abel. E nisso foi muito criticado, pessoas mandaram mensagem para ele, porque ele estava desejando mal para o Palmeiras e tudo mais. Você vê algum tipo de preconceito à profissão de alguns torcedores? Mas tu diz, esse analista é analista do Palmeiras mesmo? Não, ele é da rede social, ele tem um perfil que analisa o desempenho do Palmeiras. Tem uma certa resistência ainda. Até a gente eu gravei um podcast semana passada com um jornalista aí de uma emissora de TV. Ele mesmo comentou que certas emissoras ainda e certos jornalistas têm alguma resistência em cima desse pessoal mais tático, né, mais didático, que analisa a parte tática dos times. Preconceito eu não diria um preconceito assim. Tem muita gente que, se tu postar alguma coisa na rede social, ele vai lá e diz, ali ó, o cara se achando, né, só porque fez um cursinho, isso, aquilo, mas eu não digo que seja um preconceito. Acho que é mais a questão de não aceitar mesmo a forma como a gente vê o futebol, né? A gente não quer saber só do jogador dando carrinho, o jogador fazendo gol, mas cara, eu acho muito válido isso aí, esse analista colocar esses pontos na rede social, porque não é só os pontos falhos ou os pontos fracos que a gente coloca, né? A gente analisa também muitos pontos fortes de times, a gente divulga bastante isso também. Eu acho que é mais um cara, para ser bem sincero, eu acho que é um cara meio que com inveja, o cara que criticou dessa forma esse analista, né, que estava colocando na rede social, porque não tem cabimento. Hoje qualquer clube do mundo, qualquer clube do Brasil consegue ter as informações do seu adversário, né? Claro, vai ter alguma coisa ali de jogada ensaiada, pode até colocar alguma movimentação um pouco diferente. Vou colocar o meu lateral na partida de hoje atuando um pouco mais por dentro do que a partida do último final de semana, né, para tentar surpreender, mas as informações são muito abertas, digamos assim, né? Todo mundo tem, tu consegue assistir jogos de qualquer time de quanto tempo para trás tu quiser. Tu consegue ver, se for pegar um jogo do Palmeiras, que nem tu citou, que era sobre o Palmeiras, tu vai pegar ali do início da temporada 2021, como o Palmeiras vinha mal, tu vai começar a analisar os jogos até agora, tu vai conseguir encontrar o que o Abel Ferreira fez para melhorar o rendimento e colocar o Palmeiras na primeira posição do Campeonato Brasileiro, né? E ter aí, eu acho que ele está com 6 vitórias consecutivas, se eu não me engano, né? Somando todas as competições. Então, eu acho que muito rasa essa crítica, né, que fizeram com o rapaz aí que tu comentou. Eu acho que só dizer que está entregando o ouro pro adversário, acho que não é válido, não. Sim. Ô, Sardinha, você quer completar com alguma pergunta? Cara, eu concordo, obviamente, né, com o que o Daniel falou e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta também, né? Ultimamente, eu não sei se ele também vai concordar relacionado a isso também, que vai um pouco de opinião minha. O futebol também, ultimamente, eu acredito, comparado a outros esportes, também eu acho que é questão de evolução e tudo que aconteceu, acabou ficando, vamos assim dizer, um pouco mais lento. Se a gente pegar a final da Copa América mesmo, que a Argentina parou o Brasil com faltas e tudo que vem acontecendo ao longo do tempo,
E agora tem uma mudança de regras Tem uma mudança não, né? Tem uma tentativa, um estudo que a FIFA está fazendo, onde ela fez um torneio lá sub-19 com mudança nas regras, né? Para ela ver se vai dar certo ou tal. Vai ser estudado, que é aquela coisa de 2 tempos de 30 minutos e tudo mais. Você acha que isso de fato vai ajudar em alguma coisa pro futebol? Passando pro Diogão também terminar de falar aí, Diogão, pode ir. Não, eu acho que, eu não sei se estou enganado, parece que viu uma matéria relacionada a isso, seria o Red Bull, né, ali, alguma empresa que está fazendo isso, não a FIFA, né? Não sei se é, se é mesmo da FIFA mesmo. Foi vinculado com a FIFA essa questão, mas é o Sub-19 do RB Leipzig ou do Salzburg. Agora não me recordo certo qual dos dois é. Eles fizeram um jogo, né, com alguns testes dessa nova forma de atuar, mas a FIFA parece que soltou uma nota dizendo que é mentira, né, que a FIFA não tá querendo fazer essas modificações. Se fosse verdadeira a informação, teria que se avaliar muitas coisas, né, Sérgio? Começando pela parte física, né? Não adianta a gente só pensar em 2 tempos de 30 minutos, mas esses 2 tempos de 30 minutos seriam paralisados cada vez que a bola parasse. A hora que a bola sair, é paralisada o tempo. A hora que é marcada uma falta, é paralisado o tempo, como se fosse o futsal. Eu até brinquei no Twitter, eu botei um comentário lá, o futebol de 11 vai virar futsal também. Então tem que se avaliar bastante coisa, porque tem toda a questão, tem um amigo meu no Twitter, ele comentou também toda a questão de temporização do jogo, né? A tua equipe, ela tem uma temporização, ela em certo momento da partida ela dá uma dosada, na outra ela dá uma acelerada maior. Então, hoje são 23, né? Minutos, 24 em média de bola rolando, né? Ou mais. Em média é isso aí. Eu acho que tá chegando os 28, se eu não me engano, 25, 28, uma coisa assim, se eu não me engano. Eu até procurei, quando surgiu essa questão, eu procurei o tempo de bola rolando, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, muitas questões a serem vistas, né? Até a questão da substituição ilimitada. Eu acho que ia descaracterizar muito a partida. Hoje, se tu tem 5 substituições, tu coloca 5 jogadores, tu já vê o time decair muito de produção dentro de campo, né? Então, tu praticamente vai ter que ter 22 jogadores titulares, realmente titulares. Hoje não pode, hoje não, desculpa. Tu não poderia nesse momento ter 11 titulares e mais os reservas ali que seriam para suprir 80% do jogador titular que sairia. Não, tu teria que ter 11 jogadores realmente titulares para não baixar a intensidade, para não tirar a qualidade do teu jogo dentro do campo, né? Então, são muitas questões que deveriam ser vistas. Eu acho que não seria aprovado. Eu pelo menos, eu não gostaria de ver. Porque até não tem graça você, tipo, o cara foi expulso ali por uma falta dura, ele pode ocasionar uma lesão grave e retornar ao gramado com 5 minutos. O cara, com certeza, o ano não vai baixar ali de uma hora para outra, né? Isso também pode prejudicar e ocasionar alguma briga e tudo mais. Cara, ele falando... Sim, pode concordar, perdão. Não, eu só ia falar, ele vai lá e vai cometer outra falta, né? Dura novamente, igual a primeira que ele cometeu, porque ele sabe que ele vai ficar só 5 minutos fora da partida, né? Vai falar assim, vou lá, vou bater no cara e já era. Vai ficar um UFC Fut 11, né? Eu acho que o nome é bem legal para esse daí. Ô, Daniel, falando agora sobre... Vamos falar, né, que a gente tá falando daqui de tática. Como que você analisa futebol brasileiro e futebol argentino? A gente está vendo essa competição agora, né? A gente está gravando agora às 7 horas da noite, está rolando a bola para Atlético Mineiro e Boca Juniors. Quanto tá, Serginho? Tá 0x0 ainda? Espera aí que eu vou pegar aqui agora o resultado já, mas
Só para completar que mais tarde também tem Racing em São Paulo, né? Atualmente tá 0x0. 0x0, o Grêmio que fez 1x0 na LDU, lá na Sul-Americana. Ah, sim. Até que enfim, né? Tá conseguindo ganhar, né? Porque no Brasileirão tá difícil. Mas é isso, Daniel. Como que você analisa o desempenho? A gente já vê na Argentina um jogo mais duro, onde até o juiz deixa a bola rolar um pouco mais. Aqui no Brasil a gente começa a ver um pouquinho mais de posse de bola, valorização. Como que você analisa esses dois países? Parece que o que é inventado, o que é melhorado na Europa é uma escadinha, né? Sai da Europa, vem para o Brasil, eles realizam aqui no Brasil e vai descendo para a Argentina, para o Uruguai, para os outros países. Na Argentina eu vejo um jogo mais pegado, sim, mais duro, digamos assim, mas tem muita qualidade, né? A gente pode ver aí o River Plate nesses anos com o Gallardo no comando, apresentou um futebol fantástico, né? Ganhando títulos e competindo muito contra os maiores da Argentina e principalmente contra os times brasileiros. Então, no Brasil eu vejo isso que você comentou, né? Um jogo com mais posse de bola, com bola mais trabalhada, um jogo tentando chegar mais perto do que é executado hoje na Europa, né? Porque na Europa, eu acho que o que falta no Brasil em comparação da Europa, claro, tirando a parte extra-campo, modo de falar extra-campo, né? Porque o gramado faz parte do campo, mas tirando toda essa parte de estrutura, digamos assim, eu acho que o que falta um pouquinho ainda é a questão da dinâmica de jogo e da intensidade, né, no Brasil, para tentar se igualar um pouquinho com o futebol europeu. Na Argentina está evoluindo bastante, mas na Argentina ainda os seus craques também são vendidos muito cedo, né? Os jogadores não se mantêm na Liga Nacional lá. Então são o Racing hoje, por exemplo, que era um time que sempre incomodava, né? Sempre brigava por coisas grandes. Hoje dos 11 tem um jogador ali que se destaca, que agora me fugiu o nome da cabeça. Tem um jogador que se destaca bastante, mas os outros, o resto dos jogadores são todos jogadores medianos, digamos assim. Eu acho que a profissionalização, né, o estudo, o entendimento do jogo no Brasil acho que está sendo maior do que na Argentina, apesar de muitos me falarem que os cursos da AFA são muito bons, né? Tem amigos meus que dizem que os cursos na AFA são até melhores do que os cursos na CBF. Então, mas mesmo assim, eu acho que nessa parte de conhecimento, de estudo na Argentina, eu acho que ainda está abaixo do que é praticado no Brasil. Eu acho que também tem muito feedback, cara, sobre os cursos que é feito lá na AFA, né? Porque é mais completo. Parece que, se eu não enganado, você pode me corrigir, parece que é 2 semanas aqui no Brasil, enquanto lá é um mês ou mais assim. Isso mesmo. Cara, como que. Beleza, Serginho. Você fez esse curso, teve a decisão de fazer, como que foi você falar para sua família, vou trabalhar com futebol, quero ser analista, como que você vê futuramente aí o Daniel como analista, tem um sonho de ser analista de algum time, o time do coração? Na verdade, o meu objetivo não é ser analista de desempenho de um clube, né? Eu faço esses cursos mais para mim ter conhecimento de jogo, né? Conhecimento do futebol dentro das 4 linhas. Mas o meu objetivo mesmo é, quem sabe, não sei se eu vou conseguir chegar lá ou não, é ser comentarista de futebol, né? Numa rádio, numa emissora de TV, alguma coisa assim. Então é para isso que eu estou trabalhando, que eu estou correndo atrás. Mas os cursos
de analista de futebol é sempre bom, né? Até nesse curso de analista de desempenho que eu fiz, tem os vídeos que eu fiz online, né? Tem os vídeos no YouTube, aparece o Paulo Calçade lá tendo aula com o Rodrigo Leitão. Então, isso serve para todo mundo, até para tu saber o que tu tá falando durante a partida, né? Tu é um comentarista, tu não pode simplesmente dizer, o centroavante não tá fazendo gol porque ele tá mais pela direita, né? Não é só isso que aparece durante a partida. Até interromper, Diogo, aproveitar para pegar também de falar essa brecha. E você toparia, por exemplo, num futuro, algo parecido, se surgisse, sei lá, e aí vai de qualquer clube, de um menor até, mas falo com clube, com organização e tal, trabalho de campo, se lhe chamassem para ser técnico, algo parecido assim, para botar de fato a mão, conhecimento na massa, tá, eu digo assim, dentro ali, na linha mesmo, nos 11. Olha, seria muito interessante, Sérgio, mas talvez eu toparia, né? Primeiro, num clube pequeno, né? Para começar, né? Um clube muito pequeno, não sei, digamos assim, um regional, assim, de algum estado, alguma coisa assim, para mim ter essa experiência, porque eu nunca tive esse convívio. Joguei futebol quando eu era pequeno, mas não foi muita coisa, não. Então, eu não me vejo com esse perfil de técnico. Eu acho que porque eu sou de exatas, né? Como o Diogo falou aí no início, eu faço ciências contábeis. Eu acho que no vestiário eu não me daria muito bem com os jogadores. Então, Perfil Rogério? porque mais ou menos isso aí, porque precisa muito dessa parte psicológica também, dessa parte de humanas, né, para lidar com os jogadores dentro do vestiário, né, porque imagina, tu tem ali 15, 20 jogadores, então cada cabeça é uma forma de pensar, então tu tem que saber lidar com eles. Mas seria legal, acho que seria uma experiência muito, muito produtiva e muito interessante. Pelo menos uma coisa é certa, cara. Se fosse comentarista, não erraria aí uma contabilidade para um time ser campeão, mas não 8% que vai perder, mas sim 8% que vai ganhar, de 10%. Seria melhor que as respostas do Milton Leite, né? Mas não criticando, né? Porque ele bota no Instagram lá, quantos pontos você acha que vem? Quem é que você acha que vai ser o campeão? Aí ele bota aquele que fizer mais pontos. Ele é exato, cara. Ele é exato. Né? Ô, Daniel, eu queria que você listasse, cara, claro, se você conseguir. Quais times que você acha que jogam futebol bonito antigamente? Um time lá, vamos brigar de 80, 90, 2000, 2010 e um atual. Difícil, hein, Diogo? Anos 80 eu acompanhei pouco, né? Porque eu acompanhei em 83, então eu só vi, porque eu nasci em 83, desculpa, eu só via compactos de jogo, né? Replays, assim, então não assisti muitos jogos assim de 80, mas acho que o Flamengo de 81 jogava muito bem, né? Tinha o Júnior, tinha o Zico. Então, o Grêmio de 83 também, com o Renato Portaluppi, com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio desfilava no meio de campo, né? Era um baita jogador. Dos anos 90... os anos 90 é difícil, cara. Tem o Grêmio de 94, 95, 96. Tem o Palmeiras, né? Campeão da Libertadores também, com o Felipão em 98, se eu não me engano. Então, tem grandes times. Nos anos 2000,
nos anos 2000, acho que eu posso citar o Inter 2006, né, campeão da... nos anos 90 tem o São Paulo também, né, campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão, né, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Então, Tele Santana, o grande Tele Santana, jogavam, eu acho que nos anos 90 eu ficaria com o São Paulo. Tele Santana fez chover com aquele São Paulo, Paulo Autuori também. Então, foram grandes times ali do São Paulo. Dos anos 2000, acho que tem em 2006, tem o Inter, né, campeão da Libertadores, campeão mundial. Então, com o Abel Braga. Em 2001 surge o Tite no Grêmio também, né, campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Foi campeão um ano antes, se eu não me engano, um ano antes ou no mesmo ano foi campeão gaúcho com o Caxias, né, em cima do Grêmio, do próprio Grêmio. Então é ali nos anos 2000 ali que surge o Tite, né, como treinador. Nos anos 2010, no Brasil, eu acho que 2010, 2020, eu acho que o grande time foi o Flamengo em 2019. E indo para fora, acho que o Barcelona 11, 12, 13 ali, não tem quem bata o Barcelona de Pepe Guardiola. Então, dos anos 90, falando dos clubes lá de fora, dos anos 90, foi acho que o Manchester United, do grande Alex Ferguson, né, que deslanchou na Europa lá, claro, não ganhou muitos títulos de Champions, mas acho que na Premier League foi um dos grandes times. E eu acho que é isso aí. E você aproveitar que você falou do Tite também, você concorda hoje com o Tite técnico da seleção? E aí eu falo taticamente, com todos os resultados que ele vem apresentando? Eu concordo se ele deixar de ser teimoso e mudar o pensamento dele, né? Porque lá em 2018, que ele assumiu a seleção brasileira, antes da Copa do Mundo, né? 2018, não, antes da Copa de 2018, que ele assumiu a seleção brasileira, o time jogava de outra forma. Era bonito, era gostoso de ver a seleção brasileira atuar. Né? Ela tinha uma mobilidade, uma facilidade para chegar no gol adversário impressionante. E quando começou a Copa, tudo mudou. Eu não sei o que colocaram na cabeça dele, ou se ele leu um livro meio estranho lá, que ele resolveu mudar a forma de jogar do time, porque não tinha mais futebol. Eram os jogadores estaqueados, cada um na sua posição, esperando a bola chegar neles. Claro, lá na frente aí tu tinha o Neymar, que poderia resolver, mas e só, e é o que está acontecendo até hoje. Né? Ele não muda a sua forma de jogar, ele não larga de alguns jogadores, né? Se a gente for começar a falar, tem alguns jogadores que já não merecem mais ser convocados, né? Tem outros jogadores pedindo passagem. Então, não sei o que aconteceu meses ou dias antes de iniciar a Copa do Mundo para ele ter mudado a forma dele de jogar. Cara, é impossível não saber como que não convoca Ribamar do América, que tá fazendo gol aí doidado, né, cara? É complicado, né, a vida do Tite. Mas, cara, João Saldanha, Copa de 70, que né, trouxe um pouquinho de reformulação, 66, se não estou enganado, que veio no 4-3-3. Como que você vê? Esse é um dos tradicionais mais usados hoje no mundo de hoje, né? Mais pro 4-4-2, que a gente também viu no Flamengo de 2019. Como que você vê essa evolução de formação tática no campo? E também o famoso MW, 3-4-3 ou no 3-5-2. Como que você lidou com esses números aí, já que você também é de exatas, né, meu amigo?
Mas isso é uma mudança constante, né? A gente evolução constante também, porque o mesmo 4-3-3 que jogavam lá atrás é jogado hoje, mas com alguns movimentos diferentes, né? Os meio-campistas se movimentam diferente, os pontas fazem outra movimentação, o atacante faz outra movimentação. A gente pode ver aí o 3-4-3 aparecendo com força na Europa, né? Muitos times aderindo a isso. O Chelsea foi campeão da Champions League jogando num 3-4-3. Então, claro, tem que nem tu falou, tem o 3-4-3, o 3-5-2 e também tem o 3-4-1-2, né? Que tem aquele meia armador atrás dos dois atacantes e na frente dos dois meio-campistas. Então, depende muito da ideia de jogo do técnico. Mas eu gosto muito, eu sou um fãzaço do 3-4-3, adoro essa movimentação do time em campo. Eu paro para olhar os jogos do Chelsea, né? Porque o Tuchel colocou muito bem esse esquema no Chelsea, conseguiu incorporar muito bem. O Grêmio, em alguns momentos, que o Thiago Nunes também atuou nessa formação, num 3-5-2, para dar um reforço defensivo. Não que seja um esquema retranqueiro, né? Longe disso. Até porque os laterais se tornam alas e sobem muito pro ataque. Então, é uma evolução constante, né? Daqui a algum tempo, na próxima temporada, na outra, nós vamos ver aí um 4-4-2 melhorado, né? Com algumas movimentações diferentes, provavelmente. Então, o 4-2-3-1 também foi muito usado no Brasil, né? O Renato no Grêmio, agora no Flamengo, está usando bastante isso. Ele gosta bastante desse esquema, né? Desse posicionamento inicial dos jogadores. Então, o Guardiola sempre fala que esses números são como se fossem números celular para ele. Eu já não acredito nisso, né? Eu acho que o jogador ele tem que ter uma ideia inicial de posicionamento de jogo, de onde ele vai partir para começar a sua partida. Então a gente vai ver muita coisa. Eu acho que esse 3-4-3, 3-5-2 que está se destacando bastante na Europa, logo a gente vai ver por aqui no Brasil. Com certeza, cara, porque não tem como você colher milho com uma colheitadeira de café, né? Então tem tudo tá se encaixando no seu devido lugar. Cara, eu queria que você desse uma opinião sobre a utilização de três zagueiros. A gente viu no São Paulo, né, com o Crespo, a chegada dele, a utilização de três zagueiros. Alguns times agora me fugiu qual que é também que utiliza, que isso a turma contestou. E também o trabalho do Silvinho no Corinthians, né? A gente viu aquele vídeo dele de construir, ele sempre falar de tática no 4-4-2 ou em outras formação tática, agora que me fugiu. Mas como que você vê o olhar brasileiro nas pessoas que falam de tática, principalmente técnico? Sobre as pessoas que comentam sobre os técnicos, tu quer dizer, ou sobre o técnico mesmo que comenta sobre tática? Isso pode ser ambos, da melhor forma que você desejar falar. Uhum. Uma coisa que eu coloco bastante tem os dois lados, né? Por isso que eu perguntei. Tu vai numa entrevista do Renato Portaluppi, tu vai conversar sobre tática com ele, tu vai achar que tu vai chamar de burro, né? Porque ele não fala sobre tática. Ele começa a falar sobre outras coisas, sei lá, ele fala sobre a água que não tá gelada lá na bancada, mas ele não fala sobre tática. Ou sobre o DVD dele, né? Mas tu vai conversar com Como? Ou sobre o DVD dele, né? O DVD dele de 87, no Flamengo, 90.
É, é isso aí. E por outro lado, tu pega e vai conversar sobre o Abel Ferreira, ele vai conversar contigo só sobre tática, né? Ele ama isso, ele vai falar sobre as movimentações do time dele. É capaz de, se tu começar a dar corda, é capaz de ele entregar para ti como o time atua dentro de campo, né? De tanto que ele gosta de falar sobre tática. E do outro lado também, né? Tem os jornalistas que conhecem, né? Que estudaram e vão com conteúdo para as entrevistas perguntar sobre tática, mas também tem aqueles outros jornalistas que chegam lá e simplesmente pergunta a pergunta que eu mais odeio de um jornalista, né? Desculpa, não sei se vocês são jornalistas, são formados ou não, mas a pergunta que eu mais odeio de um jornalista, ele chega para o técnico, por exemplo, e pergunta assim, se o time teve uma derrota no jogo passado, ele chega e pergunta o que você pensa em fazer para vencer a próxima partida. Bah, daí aí é difícil, né, cara? Então parece que o jornalista não assistiu a partida do time que perdeu, né? No caso, não viu o porquê que perdeu, né? Então faz alguma pergunta com conteúdo, né, para o técnico te responder. Então tem os dois lados. Claro, tem o pessoal mais raiz, né, que chamam, né? O pessoal fala que tem a parte raiz e a parte Nutella dessa parte de tática, né? O pessoal mais raiz quer saber do jogo em si, da vitória, do suor em campo, né? E dizem que a parte Nutella já quer falar sobre fazer rabiscos no campinho, né? Fazer círculo, marcação e não sei o quê. Mas eu vejo isso até com bons olhos, porque é um sinal que está crescendo bastante. Eu gostaria que crescesse ainda mais essa parte dos analistas, né? Principalmente nas redes sociais, por causa que eu gosto muito de futebol em si, né? E eu gostaria de quem gosta de futebol começar a se citar mais também, né? Deixar um pouco de lado essa picuinha, cada um tem a sua opinião, então basta nós respeitar o. Sim, sim, cara. Até eu vou anotar isso aí, viu? Eu tô em formação ainda em jornalismo, se Deus quiser, não sei quando me formo, mas eu vou guardar isso aí notado aqui para não Não esquecer, repita essa viu? pergunta, viu? Não vou fazer essa pergunta, viu? E também eu acho que é um pouquinho cringe, né? Como se diz agora nessa a geração. Mas, cara, a gente vai fazer um bate-volta pra gente, né? Bate-volta aqui pra gente encerrar, né? Já passamos uma hora aí. Você com certeza deve ter outros compromissos. Cara, começando, eu falo uma pergunta, o Serginho falou uma, Rapidex. Boca ou River? River. Libertadores ou Champions League? Pá, difícil, viu? Difícil. É difícil. Cara, Champions League. Gabigol ou Dudu? Hoje, Gabigol. Ah, essa daqui é boa, viu? Premier League ou La Liga? Premier League. Vampeta ou Edmundo? Eu fico com o animal. Essa daí foi. Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho? São dois. Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho Gaúcho Vamos lá. era mais plástico, né? Era mais do show, assim. Mas o Ronaldo também era muito habilidoso e era goleador, né? Era o camisa 9 goleador, mas eu fico com o Ronaldo. 82, a seleção brasileira ou 2006?
82. Você sabe aí, até eu respondi internamente 82, sem ter nascido em 82. Aí é. Eu fiz a pergunta, falei assim, não, Aí, é 82, né? Não tem comparação. Aí é tranquilo. E para eu encerrar aqui sobre seleção também e me encerrar no bate-bola aqui, 2010, a seleção brasileira na Copa, que eu digo, né? 2010 ou 2018? Qual eu prefiro ou qual eu mais odiei? Fica a seu critério. Principalmente Felipe Melo, né? Cara, 2010. Meu coração aquece, eu também, 2010. Como eu tô o quê? Eu tô com 26 anos, acho que a melhor seleção que eu vi jogar até hoje foi a de 2010. Saudades, inclusive. A última pra gente encerrar, Daniel. Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro? Quem será campeão? Hoje, Palmeiras. O Palmeiras do tio Abel, né? Sim, pode continuar, perdão. Palmeiras, o Abel já tá na segunda temporada dele, o time tá mais encaixado. O Atlético Mineiro, o Cuca chegou agora, tem reforços aí que chegaram há pouco tempo, apesar de estar fazendo bons jogos, né? Tem o Hulk, que tá melhorando cada dia mais, o Tietê chegou agora, o Nacho chegou agora. Então, tem peças importantes aí que estão se encaixando. O Flamengo, o Renato chegou agora, então foram 2 jogos, só a gente não sabe o que vai acontecer muito bem, né? Apesar do elenco que tem, mas a gente viu aí o Rogério Ceni passou pelo Flamengo e não foi tão bem assim. Então, hoje eu acho que eu vejo o Palmeiras como campeão. Sim, até pelo fato, né, cara? Tipo, vai chegar. O Palmeiras está tão bem estruturado, tão bem compacto, que agora tem que chegar também do Dudu, né? Chegou o Davidson, chegou também fazendo gol de quando é que tem jeito também. E o Breno Lopes, que não pode ver acréscimo e já quer fazer gol, né? Isso aí. Como que você vê, cara? É a última pergunta, mas vê agora aleatória. Como que você vê o Red Bull Bragantino? Você acha que pode ser um time que pode prender, quanto ele também, quanto o Atlético Paranaense? Cara, o Bragantino acho que vai ser o grande destaque da temporada, né? Ele teve uma oscilação aí no início da temporada. Agora ele vem se encaixando, vem fazendo bons jogos, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. Até eu fiz uma live ontem, se eu não me engano, e a gente estava comentando que na semana passada, dos brasileiros, a vitória mais assim, incontestável, digamos assim, a melhor vitória foi do Red Bull Bragantino, né? Os outros brasileiros todos ganharam apertado, né? O Flamengo ganhou de 1-0, o Grêmio ganhou de 1-0, o Palmeiras ganhou de 1-0, se não me engano, e não foram assim que os brasileiros se destacaram, né? Então o que mais se destacou foi o Bragantino mesmo. O Atlético Paranaense, eu acho que ele tá melhorando, né? Tá oscilando ainda um pouquinho, mas tá se encaixando, tá se reinventando, né? Depois da saída do Thiago Nunes em 2020, né? Que o Thiago Nunes foi para o Corinthians, aí veio o Dorival para o Atlético, não encaixou muito bem nesse Atlético, e agora eu acho que o time está começando a se encaixar, mas eu vejo o Bragantino um pouco à frente do Atlético nessa evolução. Show demais. Ô, Daniel, já agradecendo, né, você pela participação, essa 1 hora que você veio aqui bater esse papo com a gente. Nosso muito, mas muito obrigado. Quero agradecer em nome do Sérgio, também de toda a nossa equipe aqui da Alternativa, em especial o nosso chefe aqui, o Robert de Souza. E, cara, brigadão, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui à Alternativa Sport Web. Eu que agradeço pelo convite, gurizada. Muito obrigado, sempre um prazer para falar sobre futebol, né? Quando precisar é só chamar, que eu tô aí. Se eu tiver ocupado, eu encontro um lugarzinho aí na agenda para falar, porque
futebol é minha paixão, né? Então, nada melhor do que falar do que a gente gosta. Então, obrigado mesmo aí pelo convite e sucesso e abraço para todos. Com certeza, né, cara? Quando a gente fala o que ama, a gente fica, se deixar, fica umas 10 horas. Cara, né, aproveitando aqui, quero que você deixe pra gente aí as suas redes sociais, seu canal no YouTube, se você tem Instagram, pra turma acompanhar o seu trabalho também no Twitter. Pode ficar à vontade agora pro merchan da Alternativa. Tranquilo. Não, quem quiser me seguir lá no Twitter é @clabundedaniel, né? Só seguir lá. Quiser conversar comigo lá, mandar mensagem, alguma coisa, conversar sobre futebol, fica bem à vontade, sou bem aberto, tento responder todo mundo. No Instagram é daniel.clabunde, né? Também tem algumas postagens sobre algumas análises que eu fiz. Quem quiser ver meus textos é lá no mwfutebol.com.br, né? Mudou o link, agora é wordpress.mwfutebol.com. Né? Eu escrevo também para o FNV Esportes, né? Ou Futebol na Veia. E agora estou escrevendo para a Esfera Esportiva, né? Um canal novo aí que uma gurizada criou, me convidaram para colocar alguns textos. Ainda não coloquei texto lá, porque faz pouco tempo que eu iniciei, mas em breve terá algumas análises de alguma partida de futebol lá. Quem quiser, é só seguir e me chamar lá, que eu estou sempre à disposição. Show demais, né, Daniel? Lembrando também que você faz as lives, né, no FNV Sports também, que você faz as suas análises na rodada, né? Então, cara, brigadão novamente. Quero agradecer aqui o Sérgio Maurício, o nosso Sérgio Barrenteiro. Mano, obrigado, viu? Por mais um podcast para futebol para quem não gosta. E vamos que vamos. E no próximo episódio, ó, você não pode perder, para você principalmente, que é torcedor do Santos. Amanhã a gente vai conversar com o Aleph Souza sobre o momento atual da equipe. Ele é setorista da equipe do Santos. Tem todas as informações de o que está acontecendo no Santos, se vai melhorar, o que o dinismo está fazendo com o Santos Futebol Clube, viu? Para você que ficou até o final desse episódio, ouviu a gente, acompanhou a gente no nosso YouTube, nosso muito obrigado e até a próxima.